Já parou para pensar que quase tudo que define o nosso mundo, dinheiro, países, leis, direitos humanos, na verdade, não existe de forma concreta? Essa é a grande sacada do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari. E hoje a gente vai entender como essas ficções, essas histórias que contamos uns para os outros, se tornaram a força mais poderosa do planeta. Vamos fazer um exercício rápido. Pense no que é poder. De um lado, a gente tem a realidade física, sabe? Rochas, rios, árvores, coisas que você pode tocar. Do outro lado, a gente tem histórias, coisas que só existem na nossa imaginação coletiva. A pergunta que o livro nos faz é: qual dessas duas coisas realmente manda no mundo? Pensa num leão. Ele é real, tipo, muito real. Uma ameaça física, palpável. As garras e os dentes dele existem. Não importa se a gente acredita neles ou não. Se um leão aparecer na sua frente, o problema é bem objetivo. Agora, pensa na Peugeot. Onde ela fica? Você não pode apontar para ela. Não é um prédio, não são os carros. A Peugeot é uma ficção jurídica, uma ideia. Ela só existe porque milhões de advogados, funcionários e clientes concordam que ela existe. E aqui a coisa fica maluca. Essa ficção tem muito, mas muito mais poder do que qualquer leão de verdade. Certo. Mas como a gente chegou nesse ponto? Como é que um bicho, um primata, virou um mestre em criar realidades imaginárias que são mais poderosas que a própria realidade? A resposta está numa revolução que mudou as regras do jogo. O segredo não foi um cérebro maior ou uma ferramenta melhor. Foi, na verdade, um upgrade de software. A nossa linguagem mudou de um jeito radical e nos deu uma capacidade única, a de falar sobre coisas que simplesmente não existem. E olha só que prova incrível disso. Esse é o Homem-Leão, uma estatueta de 32 mil anos. Um corpo de ser humano com a cabeça de um leão. Uma criatura que nunca andou pela Terra. Isso mostra que os nossos ancestrais já tinham essa capacidade fantástica de conceber e até de dar forma a coisas que eram puramente imaginárias. E aqui a gente vê a diferença que muda tudo. Um macaco pode gritar, cuidado, um leão. Isso é super útil, fala sobre a realidade imediata. Mas só um sapiens consegue dizer, o leão é o espírito guardião da nossa tribo. E isso é ficção, é criar uma camada de significado por cima da realidade. É essa habilidade que nos torna únicos. Então, beleza, a gente entendeu que temos esse superpoder de contar histórias. Mas como exatamente isso constrói cidades, impérios e, bom, tudo ao nosso redor? É aqui que a gente entra nas histórias que a gente vive no dia a dia. O Harari chama isso de ordem imaginada. E o termo é perfeito. Não é uma mentira, porque uma pessoa sozinha não consegue mudar. E não é uma realidade objetiva, como uma pedra. É uma realidade intersubjetiva. Algo que só existe porque está conectado na imaginação de milhões de pessoas ao mesmo tempo. E essa citação do livro resume tudo de um jeito chocante. Não há deuses no universo. Nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem justiça fora da imaginação coletiva dos seres humanos. É forte, né? Parando para pensar, as bases da nossa civilização são, no fundo, histórias em que todos nós concordamos em acreditar. Isso está em tudo. Uma nota de R$ 100 é só um pedaço de papel. Mas a gente acredita que ela vale alguma coisa. Uma empresa é uma entidade que não dá para tocar, mas que pode ser dona de prédios e contratar milhares de pessoas. Leis, nações, direitos são as ficções mais poderosas que organizam cada segundo da nossa vida. Tá bom, a gente acredita em histórias, e daí? Qual é o resultado prático disso tudo? Bom, a resposta é o que realmente nos separou de todo o resto do reino animal: a cooperação em uma escala gigantesca. Esse é o ponto-chave. Essas histórias são a cola que permite que milhões de pessoas que nunca se viram na vida trabalhem juntas. Um chimpanzé não consegue ter um grupo com mais de 150 indivíduos, porque ele precisa conhecer todo mundo. A gente, não. A gente constrói cidades com milhões de estranhos. O que nos une? As nossas histórias compartilhadas. Quer um exemplo extremo do poder disso? Construir uma bomba atômica. Pensa na cadeia de cooperação. Mineiros extraem urânio num continente. Físicos calculam as fórmulas em outro. Engenheiros constroem as peças num terceiro. Eles não se conhecem, mas cooperam. O que une todos eles? Histórias. A crença na nação, na ciência, no dinheiro.
E esse é o resultado, o poder de criar algo capaz não só de mudar a história, mas de acabar com ela. É um poder ao mesmo tempo incrível e aterrorizante, que nasceu inteiramente da nossa capacidade de acreditar em histórias. Certo. Se as histórias nos trouxeram até aqui e nos deram esse poder todo, o que vem agora? Para onde essa nossa capacidade de reescrever a realidade vai nos levar? Por milênios, a gente usou as nossas histórias para dominar o mundo lá fora. A gente mudou o curso de rios, transformou florestas em cidades, dominou outras espécies. A gente redesenhou o planeta. Mas agora, a gente está começando a virar esse poder de criação para dentro, para nós mesmos. Pensa no tamanho disso. Por 4 bilhões de anos, a vida evoluiu pelas regras cegas da seleção natural. Agora, pela primeira vez, uma espécie está prestes a trocar essa lei da natureza pelo design inteligente, o nosso design. Com engenharia genética e biotecnologia, a gente está começando a nos redesenhar. E isso nos leva à pergunta final, a mais profunda de todas. Nós, os animais que viraram deuses por contar histórias, agora temos o poder de editar o nosso próprio código biológico. A pergunta que vai definir o futuro não é mais quem somos, mas sim o que queremos nos tornar.